mudou e você mudou junto. Agora, se alguém diz, não, a minha mente mudou, mas eu não mudei, então ainda não houve mudança. Esse é um ponto essencial para a nossa vida e para a nossa fé. O apóstolo Paulo ainda usa um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 18, que vai nos dar mais luz a respeito desse entendimento. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Que aquele que ainda não foi convertido, ele tem como um véu posto sobre a cabeça que o impede de ter uma percepção correta a respeito de Deus, da sua vontade, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, o Salvador. E conversão é justamente o tirar o véu, para que você possa enxergar Deus de forma adequada. Para que você possa ter uma percepção de Deus que esteja de acordo com o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Para que você veja Jesus como Jesus tem que ser visto. Para que Deus seja não aquele que é manipulado pelos seus cultos e liturgias para que você alcance aquilo que você quer. Deus é aquele que está num alto e sublime trono e que deve ser servido e adorado, buscado e exaltado. E é isso que a nossa vida precisa manifestar no nosso dia a dia. O que a gente aprende ainda a respeito desse aspecto de que essas pessoas passam por uma mudança completa. Segundo aspecto é que essa mudança de mente é produzida pelo Espírito Santo. Não é algo que é fruto de convencimento de homens. Não é um movimento de homens, não é um trabalho psicológico que pode gerar essa mudança de mente. Essa transformação, essa conversão. Só o Espírito Santo faz isso. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração. O que foi que eles ouviram? Ouviram talvez um sermão que seja menos rebuscados do que alguns dos sermões que nós costumamos assistir na internet. Mas o que eles tiveram foi uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação do Espírito de Deus. E é essa experiência que faz a diferença na pregação. Compungiu-se-lhe o coração. Argumentos humanos não fazem isso para mudar completamente a vida de alguém. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. O Espírito Santo fez uso das palavras de um homem frágil e ignorante, introduzindo-as na mente, no coração, na consciência daqueles que ouviam a pregação. É isso que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. E é isso que acontece também nos nossos dias. Homens limitados, pregando o Evangelho, e o Espírito utilizando essa palavra que é pregada para manifestar sua graça na vida das pessoas que estão à nossa volta. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 5, nos dá um pouco mais de luz a respeito desse tema. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que dominava de forma extraordinária as doutrinas do Evangelho. Mas o que ele tinha era a consciência de que não era a capacidade de persuasão dele que gerava conversões. Se fosse, os homens que andavam o tempo todo atacando ele, perseguindo ele, se convertiam. Mas esses homens não se convertiam, porque não foi propósito de Deus fazer isso. O que a gente observa, então, é que o apóstolo Paulo tinha essa consciência. Ele se esmerava para pregar a palavra, mas era Deus quem gerava as conversões. Era Deus, não homens, não habilidades humanas. Deus é quem gera a conversão. E o propósito aqui é sempre para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. É por isso que você não está vindo para o culto, aqui no templo, mas continua firme no Evangelho. Porque a sua fé não depende dos outros crentes e não depende do pastor. A sua fé
é fruto da sua intimidade com o Espírito de Deus. A sua fé é fruto da sua relação com o Senhor Jesus, produzida pelo Espírito de Deus em sua vida. E é por isso, então, que você não precisa frequentar um culto para ser cristão. Você é cristão e você vai para o culto como forma de buscar mais edificação, buscar mais conhecimento, buscar desenvolvimento espiritual, usar seus dons e habilidades para edificar outros, mas a sua fé está fundamentada no poder de Deus e no Espírito de Deus, e não em homens, nem em habilidades de homens, nem de argumentos humanos. É esse o ensinamento que as Escrituras nos dão. Diante disso, então, nós temos outro ponto a tratar. O que realmente o Espírito Santo faz conosco? Esse é o ponto que nós temos ainda a tratar. O que é que ele faz conosco? Primeiro, a primeira coisa que o Espírito Santo faz com as pessoas é fazê-las pensar. Veja o que acontece com esse pessoal aqui. Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que a gente observa é que a primeira preocupação deles, eles estavam ali ouvindo o sermão, mas eles estavam ali se examinando. Estavam pensando na vida, pensando no que andaram fazendo com Jesus. Tinha poucos dias, né, que Jesus tinha sido morto. E aquele povo ali tinha dado aval, tinham sido manipulados pelos líderes religiosos para pedir que Jesus fosse crucificado. E de repente eles ouvem o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho, veja que a tendência deles não era de serem manipulados por Pedro. A tendência ali é outra. Eles estavam pensando e não sabiam ainda o que fazer. E perguntam a Pedro: o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O Espírito Santo de Deus sempre nos conduz a isso. A essa capacidade, desenvolver essa capacidade de pensar a respeito da nossa vida, de pensar a respeito do nosso comportamento, das nossas atitudes. O que faremos, irmãos? O que é que nós faremos para vencer certos hábitos, para mudar certos comportamentos? O que é que a gente faz? E aí, o que é que o Espírito, então, nos faz pensar? O Espírito nos faz pensar na pessoa de Jesus Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Uma coisa interessante que a gente observa no ministério do Espírito é que o ministério do Espírito é dar luz a respeito de Jesus. É sempre esse o ministério do Espírito. Os dons espirituais se manifestam e o objetivo não é engrandecer a igreja, não é engrandecer homens, mas é fazer com que Jesus seja ressaltado. A gente nem sempre vê isso acontecendo dentro de igrejas, mas o objetivo das manifestações do Espírito e de tudo que o Espírito faz na vida da igreja é nos dar conhecimento a respeito de Jesus. E aí em Atos 2, versículo 36, nos diz o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Tomar conhecimento disso, crer nisso, vai nos conduzir a uma experiência de salvação. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir justamente a criar esses questionamentos que nos conduzem a Cristo, a ressurreição, a morte e a vida do Senhor Jesus. Esse é o primeiro aspecto que nós observamos a respeito do que é que o Espírito Santo faz, do tipo em que o Espírito Santo nos faz pensar. Segundo aspecto que o Espírito Santo nos faz pensar, ele nos faz pensar em quem Jesus é. Atos 2:36. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Esse que Deus o fez. Ele é o Senhor. O que a Bíblia nos fala a respeito de Jesus é que ele não é somente o Senhor, ele é Deus, o Deus Filho. João no capítulo 1, versículo 1 ao 14, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus é Deus. É isso que o Espírito Santo vem nos conduzir a pensar. Pensar que nós estamos lidando com alguém que viveu desde toda a eternidade, que criou todas as coisas, que participou de toda a criação, que conhece todas as coisas, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles. O Senhor Jesus é o Deus que está conosco e que manifesta a sua graça através do seu Espírito Santo. Ele é o Deus que nos batiza com o Espírito Santo. É isso que Pedro, ou que João, fala a respeito dele, João Batista. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que a gente aprende a respeito de Cristo e que o Espírito Santo nos conduz é justamente a pensar a respeito de Jesus. Mas para aqueles que ainda não aprenderam a pensar a respeito de Jesus, aqueles que o véu ainda está posto na sua cabeça, para esses que não são convertidos, Jesus é só um galileu. É só alguém que trabalhava com madeira. Não é Deus que esteve encarnado e que esteve aqui no nosso meio e que andou conosco e que morreu na cruz por nós. Logo, esse é outro aspecto que o Espírito Santo nos leva a pensar. Pensar a respeito de quem é Jesus. Terceiro ponto que nós abordaremos a respeito daquilo que o Espírito Santo nos faz pensar. Ele nos faz pensar sobre Jesus, nos leva ao temor. Ele nos faz pensar que quem pensa sobre Jesus nos leva ou é levado ao temor. Atos 2, versículo 35. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Compungiu-se-lhes o coração. Em outras palavras, eles estavam conscientes de que estavam em dificuldades. Eles sabiam que não podiam fazer nada por si mesmos e que tinham feito algo grave contra Deus.